Bom dia, graça e paz, meu amado irmão, em Cristo Jesus. Você é aluno da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Sião, em Salvador, que fica no bairro do Campo Grande. Seja muito bem-vindo. Para você que tem me acompanhado, tem acompanhado as lições desse canal, hoje nós damos sequência ao estudo da nossa revista que fala sobre a conquista de Canaã. Essa espelhada aí para você. São lições nos livros de Josué, Juízes e Ruth. Falamos então já do todo o processo, desde a saída do povo do Egito, período que eles ficaram no deserto, e agora já sob a liderança de Josué, rumo à ocupação da terra prometida, também Canaã. Na lição passada nós vimos que eles tiveram que ocupar a terra, mas na verdade tiveram que conquistá-la, porque elas estavam ocupadas por alguns povos, e Deus então fortalece o povo para conquistar a terra. Nós falamos então sobre a importância da conquista e como acontece a conquista na nossa vida. A nossa lição, a lição de hoje, a lição de número 5, fala sobre o tema comprometidos com o passado. De início não entendi um pouco, eu fiquei pensando, comprometidos com o passado, quando a gente fala tanto da gente se libertar do passado, deixar o passado de lado e olhar para frente, esquecer todos os traumas, problemas do passado. Não é bem isso que a lição traz. A lição fala da importância de olharmos para o passado, não devemos esquecer as lições que ficaram no passado, que servem para nós no presente e servirão no futuro. Alguém já disse, já ilustrou que a nossa vida é como um carro andando. Estamos numa estrada, dirigindo, olhando para frente. Não podemos perder o foco, perder a visão. Por questão de instante, podemos nos envolver numa batida. Mas se você observar, todos os carros têm um retrovisor. O retrovisor nada mais é que um espelho no meio do carro. Vez por outra, há uma necessidade de olhar no retrovisor, porque senão a gente também se envolve em alguma batida, algum sinistro. Mas não podemos ficar o tempo todo olhando para o retrovisor. Temos que olhar para a brisa, para frente. Assim é a nossa vida. Vez por outra precisamos lembrar de alguma coisa, de alguma lição, de algo que Deus nos ensinou, de algo que Deus fez na nossa vida, no passado. E às vezes nós esquecemos com o tempo, né? É normal a ingratidão do ser humano. E o povo de Deus então é chamado para, de tempo em tempo, revisitar o passado, relembrar os fatos, as conquistas, também as perdas, porque através delas extraímos lições. Então nós vamos hoje nessa lição, de forma sucinta, fazer um resumo de algumas lições no passado do povo de Israel que eles não podiam esquecer, precisavam sempre olhar para que no futuro eles tivessem vitória. Eu não sei como é você com o seu passado, não sei qual é a sua relação, se você tem um bom passado, boas lembranças, boas memórias. Eu, graças a Deus, tenho boas lembranças da minha infância, amei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude. Graças a Deus, não tenho maus lembranças, não. Com todas as dificuldades que enfrentamos na vida, inerentes à vida, mas graças a Deus. Mas sei de pessoas que têm
dificuldade com o passado. Pendências no passado, problemas que enfrentaram no passado, principalmente no âmbito familiar, e esses problemas ainda aparecem, se apresentam anos e anos depois, porque não foram resolvidos. Mas na nossa lição fala de boas lembranças, lembrar daquilo que Deus fez no passado. A primeira coisa que o povo precisava lembrar, na verdade, duas coisas que o povo precisava lembrar agora sob nova direção. Passado um período de mais de 40 anos, provavelmente eles esqueceram muitas coisas. Aquela geração toda que saiu do Egito já havia morrido, só agora uma nova geração, com exceção de Josué e Caleb. Então eles esqueceram. É comum, uma geração vem, uma geração vai, e a geração nova esquece do que passou na geração passada. São dois temas, a princípio, que eles não podiam esquecer. Esses temas, eles estão no capítulo 5 do livro de Josué. A partir do versículo 1, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel. Até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Lembrando um pouquinho, os irmãos, Deus estabelece, antes ainda do povo sair do Egito, Deus estabelece um sinal da relação dele para com o seu povo, um sinal visível, uma marca visível. Isso se dá através da circuncisão, da prática da circuncisão, que consistia em pegar a criança ainda bem pequenininha, pouco tempo depois de nascida, e era levada para que o sacerdote cortasse com esta faca que está descrita aqui, uma faca especial, cortasse o prepúcio do pênis da criança, até o 8º dia. Isto era a circuncisão. Era uma prática que simbolizava uma relação de Deus para com o povo. É o sinal até hoje do judaísmo, é a circuncisão, apenas os homens. E ela também tem, além dessa questão religiosa, espiritual, de um símbolo, ela também tem uma importância muito ligada à saúde, à higiene. Porque o que acontece é que a circuncisão ela vai garantir a saúde do povo durante os anos no deserto, principalmente por conta da questão sexual. Imagine aqueles homens durante muito tempo no deserto, sem água, sem higiene, sem limpeza. Então essa circuncisão, hoje é chamada de fimose,
para quem faz sem fins religiosos, nada mais é do que trazer saúde para os homens. Muito importante que os homens ainda hoje pensem nessa questão da fimose. Hoje nós chamamos de fimose, uma prática hoje feita no consultório médico. A depender, nem se faz mais hoje essa prática. Hoje é uma pomada onde resolve um pouco parte disso. Mas naquele contexto, isso foi muito importante, não só porque simbolizava a afirmação de que esse povo era um povo escolhido por Deus e a prova estava justamente na circuncisão, o pacto, a aliança estava dentro da circuncisão. Mas essa circuncisão, mais tarde, ela vai ter uma outra implicação, ela vai ganhar uma outra conotação no Novo Testamento. Mas o importante é lembrar que o povo, durante o período que esteve no deserto, segundo o relato, não houve a prática da circuncisão. Só que agora eles já estão em outro contexto, já estão se estabelecendo na terra prometida, e Josué então retoma essa prática que havia sido instituída, havia sido ordenada por Deus. Então ele manda que todos os homens façam a circuncisão. Isso tem muito significado, não só o que eu já falei, mas também porque resgata os valores de uma família, os valores de uma pátria, de uma nação, no caso, a nação de Israel, que tinha esses valores que não podiam perder mão, porque se não houvesse essa prática, o povo se misturaria novamente e não teria a diferença. E Deus quer e queria que o povo que estivesse naquele contexto ali vivesse de forma diferente das nações pagãs, inclusive do ponto de vista físico. Isso é importante. Eu fico pensando hoje quando as pessoas não valorizam, não se valorizam, o aspecto físico hoje está sendo deixado de lado. Quantos jovens cristãos hoje com uma aparência um tanto diferente daquilo que nós entendemos que é o que Deus deseja, com base no que nós entendemos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso eu aprendi desde menino. Hoje a gente vê pessoas vivendo e fazendo o que querem com os seus corpos. Então, ele está conclamando o povo, vocês vão ser diferentes, inclusive na aparência. Enquanto todos os homens não tinham esse problema, todos eles tinham prepúcio, o judeu não tem um prepúcio, para mostrar, para marcar também que eles são diferentes e têm uma aliança com Deus. Então isso foi muito importante e Josué então instruiu o povo. Porque o que acontece é que o povo, no capítulo 5, que estava do outro lado da banda de Jordão, já em Canaã, os amorreus e os outros povos já estavam com medo dos judeus, dos hebreus, porque ouviram, primeiro devem ter ouvido que eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, e agora viram também que eles atravessaram o Jordão. Então eles estavam tremendo de medo desse povo. Eles perguntavam: quem é este povo? E este é o povo de Deus, um povo que tem uma aliança, que tem uma comunhão, que tem uma relação, que é um povo diferente, que tem uma vocação, que tem um chamado para ser diferente nesse contexto em que vivemos. Cuidado você que tem sido pressionado no dia a dia, principalmente jovem, não sei se você está me ouvindo, o mundo tem tentado fazer com que você cada vez mais se pareça com ele, né? Lembrando do que Paulo escreveu, Romanos 12, 1 e 2, e não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso dever não é nos conformar, ou seja, tomar a forma, mas é transformar o mundo. Esse é o grande desafio. Que desafio nós temos hoje? Transformar o mundo. Quando eu digo o mundo, é uma transformação que começa em mim, passando por minha família, em todos os lugares onde eu ando, eu transito, eu vou transformando o mundo. Então, esta é a primeira lição que nós aprendemos. E a circuncisão,
ela ganha força em todo o Antigo Testamento, porque justamente ela caracteriza essa aliança e ela mostra e determina um povo a partir desse sinal. Nas páginas do Novo Testamento, quando surge a igreja, e a igreja vai passar por um racha, né, entre judeus e gentios, os gentios formados principalmente pelos não-judeus, que era a comunidade grega, que não praticava a circuncisão. Esses gentios se convertem principalmente por conta da pregação do apóstolo Paulo, e a igreja cresce, cresce e cresce. De forma que, enquanto Paulo pregava para os gentios e não exigiu a circuncisão dos gentios, havia um grupo de judeus ainda na igreja primitiva, que queria que esses gentios fossem circuncidados. E houve uma divisão entre Paulo, entre Pedro e outros apóstolos a respeito disso. Mas é nessa mesma página, não vou ler nenhum texto agora, mas nessas mesmas páginas do Novo Testamento, que há um versículo dizendo que a gente deve circuncidar o coração. Mais do que a prática da observação de práticas de algumas pessoas com base naquilo que chamam de religiosidade. No dia a dia não abre mão de práticas, mesmo que elas hoje não tenham significado algum, em nome daquilo que nós chamamos de tradicionalismo. Nós estou falando de tradição. Ele está dizendo que nós devemos circuncidar. E outros textos, outros autores também do Antigo Testamento falam sobre isso. Muito mais importante do que guardar a lei é ter o coração circuncidado. É ter um coração separado, preparado, pronto para ser terra fértil a palavra de Deus. Porque do coração, é do interior do homem que provém tudo de bom, de ruim. É importante que você faça essa observação, como está o seu coração. Não estou falando na questão cardiológica não, também, um exame cardiológico é importantíssimo, mas estou falando no sentido figurado, como anda a sua vida, como você está, como está o seu coração, como estão as suas emoções. Isso é importante. Uma outra coisa também que Josué vai lembrar ao povo é a Páscoa. Novamente, assim como a circuncisão, havia e até hoje há essa festa muito, muito importante, uma das mais importantes ainda hoje para o judaísmo, que é a Páscoa. Diferente da nossa Páscoa, a Páscoa cristã. Essa Páscoa, a palavra na verdade quer dizer Pessah. Alguns vão dizer que é uma passagem ou aquela saída. O que aconteceu? Quando o povo estava prestes a sair do Egito, lembra? Quando Moisés vai a Faraó e muitas pragas são enviadas por Deus. E havia uma praga que seria a morte de todos os primogênitos do Egito, incluindo os animais. Em cada família morreria o mais velho. Em cada curral, onde houvesse animal, onde houvesse um egípcio, em cada casa havia a morte de primogênito. E Deus disse ao povo que, deu a instrução ao povo, que eles sacrificassem um cordeiro, e com o sangue do cordeiro eles passassem nas portas das casas. Por quê? Um anjo da morte passaria no Egito, levando um primogênito de cada casa. Mas a casa onde houvesse o sangue como sinal, o anjo não levaria o primogênito. E acontece isso então, que o anjo passa pelo Egito, e nós sabemos, lembramos da história. Recentemente houve até um filme, uma série, uma novela aqui no Brasil, que retratou um pouco
dessa história, o anjo passa matando todos, exceto os que tinham na sua porta o sangue do cordeiro. Isso é o primeiro significado da Páscoa. Tem outros significados, como ligado à alimentação, comer de forma muito rápida, ervas amargas, de forma muito rápida, porque eles tinham muita pressa em sair do Egito, e amargas para lembrar o tempo que eles foram escravos no Egito, o amargor que eles sofreram. E isso era uma lição muito importante, das mais importantes para o povo. O povo não podia esquecer esse grande, tremendo livramento operado por Deus ainda no Egito, mostrando o cuidado de Deus para com o povo, o zelo de Deus para com o povo, a preservação deste povo. E isso, agora, em Jesus Cristo, é ressignificado. Não que essa Páscoa perca o seu valor, não. Mas agora nós temos em Jesus um novo mandamento. Temos em Jesus agora um novo estilo de vida. Então, o próprio Jesus, a respeito da Páscoa, ele fala dele como ele sendo esse cordeiro, mas agora diferente daquele que provavelmente muitos cordeiros foram mortos, que um só não seria suficiente. Ele fala dele como sendo o cordeiro vicário, único. A sua morte é uma morte única e vicária, sacrificial, substitutiva. Ele morre por cada um de nós e derrama o seu sangue na cruz. E agora nós, na qualidade de crentes em Jesus, lavados, remidos pelo sangue que Jesus derramou na cruz, agora nós estamos livres da morte. Essa morte é simbolizada pelo pecado, que não só escraviza, deforma e mata o homem criado à imagem e semelhança de Deus. E agora em Jesus Cristo nós temos esta Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa simboliza também libertação. Jesus nos libertou do pecado, nos libertou da escravidão, através do seu sangue, através do seu sacrifício. Por isso que nós, assim como o povo que foi chamado por Josué, se você pode continuar lendo os capítulos 18, o capítulo 20, as ações de Josué, e Josué fazendo com que o povo se lembrasse de tudo aquilo. Porque com o tempo a gente esquece as coisas que aconteceram, né? E no passado fica no esquecimento mesmo. Então preciso resgatar, trazer a memória, trazer para os dias de hoje, não com saudosismo, mas aquilo que tem relevância, que ainda tem certo valor para nós hoje, a exemplo desses dois que eu citei. A circuncisão não praticamos mais, porque hoje nós temos uma nova aliança em Cristo, a qual não precisa da circuncisão. Temos a Páscoa, mas de outra maneira, nós praticamos de outra maneira. Inclusive a ceia não deixa de ser, né, esse memorial que nós realizamos mensalmente, é para nos lembrar, tanto que a gente chama de memorial, enquanto outra igreja vai chamar de sacramento, nós chamamos de memorial, porque para lembrarmos todo domingo, primeiro domingo do mês, geralmente, lembrar que Jesus Cristo morreu, não posso esquecer que Jesus Cristo morreu por mim no Calvário, que Ele deu a vida dele por mim, e eu devo dar a minha vida por Ele, sacrifício também, que é através do nosso culto racional, através da nossa vida. Então, são lições, queridos, que precisamos
manter nos dias de hoje. Por mais que vivamos novos tempos e cada vez mais essas coisas são importantes, as pessoas já não estão lembrando, há uma tendência hoje de desfazer, de descartar tudo que no passado foi importante. É claro que eu entendo que o mundo de hoje requer algumas mudanças, as mudanças são importantes, não somos os mesmos, não podemos ficar e viver da mesma maneira como há 20, 30 anos. Eu tenho saudade muito da igreja de 20 anos atrás. Lembro e às vezes fico muito triste, né? Porque quando eu lembro da minha adolescência, a quantidade de acampamentos que eu ia por ano, em média 3 acampamentos por ano. Escola Bíblica Dominical, fantástica, cheia de gente. A escola de treinamento e missões, no final da tarde, ninho jovem, ninho de adolescente, moças, rapazes, tudo isso, quem viveu como eu, foi uma fase maravilhosa. Entendo, sei da importância disso tudo no passado, acho importante as igrejas que hoje ainda mantêm isso, mas precisamos de alguns momentos avançar um pouco, mas não podemos esquecer, não posso esquecer, irmãos, tudo que eu vivi nesses quase 40 anos de vida cristã. Toda a minha adolescência, minha juventude, tudo que eu vivi, eu não posso esquecer. E hoje nós vivemos um grande dilema com a nossa e a nova juventude. A juventude do que é que tem. Quando na minha geração, não sei a sua, eu cresci sem cogitar a possibilidade, por exemplo, de colocar um brinco na orelha. Não era comum, não era uma prática aceitável. E eu entendi e nunca questionei. Mas hoje a gente já vê contexto diferente nas nossas casas, dos nossos filhos. Um exemplo simples que eu estou dando de algo que não leva ninguém ao inferno, não é isso. Mas é a questão de valores, talvez pequenos, mas que no passado representava talvez o que está faltando hoje para muitos de nós. É uma obediência. Essa obediência é que está faltando para a igreja de um modo geral. Uma obediência onde você obedece por entender que precisa obedecer, porque a palavra de Deus assim nos orienta. Mas quando essa obediência é substituída pela rebeldia, o corpo é meu, eu faço o que quero, meu corpo, minhas regras, Deus não está se importando com isso, Deus vê só o coração, não. A exemplo da circuncisão. Ninguém vê uma pessoa circuncidada, porque as partes íntimas estão cobertas. Por que então Deus pede que as pessoas façam a circuncisão? Não sei. Não questiono. E acho que o povo também não questionava. Precisamos hoje, irmãos, obedecer ao Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, viver, lembrando das ações de Deus no passado e como elas repercutem hoje ainda nas nossas vidas, como elas reforçam a nossa fé. A minha oração e o meu desejo desse dia de hoje, dia 4 de fevereiro de 2024, que a sua vida seja marcada pela obediência ao Senhor, em cumprir os mandamentos do Senhor. Ainda que você não entenda, vale a pena cumprir, obedecer ao Senhor. E que como igreja possamos viver cada vez mais, lembrando do que Deus fez no passado. Mas tendo a certeza de que Ele tem feito no presente e fará no futuro. Que Deus te abençoe na manhã deste dia, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Até a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém.